noite, pessoal. Tudo bem? Só aguardar o Daniel e a gente começa, tá bom? Tudo bem, Tainá? Como é que você tá? Boa noite, Elina. Tudo bem? A gente vai mudar um pouco nossa perspectiva de hoje, né? Sair um pouco desse mundo puramente jurídico para entrar um pouco também no mundo econômico. O Daniel entrou aqui. Vou colocar ele para participar. E aí, Eduardo Rodrigues, tudo bem? tudo bem? Satisfação revê-lo. Faz tempo que não nos vemos, né? Muito tempo. A pandemia é um horror, né, cara? A pandemia é um horror. Como é que você está? Estava conversando com o pessoal aqui rapidinho sobre. A gente vai fugir um pouco desse mundo jurídico, né? Para a gente entrar num debate um pouco diferente para nós advogados, apesar que é extremamente relevante para a nossa situação, né? E ainda mais você, inclusive, que tem essa especialidade empresarial, tem essa verve empresarial no direito, isso se torna ainda mais importante, né? Falar um pouco sobre tendências, o que vai acontecer, o que vai mudar. E É muita verdade. coisa mudará do ponto de vista econômico, até de relações trabalhistas, de relações tributárias. As implicações jurídicas sobre as mudanças que vão acontecer são enormes, né? Com certeza. Na verdade, eu diria que são até imprevisíveis em alguns casos, né? São Pelo menos, imprevisíveis. não quanto às hipóteses, mas quanto à extensão delas, né? Até É, onde pode chegar essa crise. Mas, Daniel, antes de a gente começar, eu queria te agradecer. Já te agradecer algumas vezes no particular, mas te agradecer enormemente por ter aceitado o convite. Eu sei que a sua agenda, inclusive, estava dando aula agora, você me falou. A sua agenda é uma loucura, é uma pessoa extremamente famosa, sabemos disso. Menino de televisão, mas é extremamente famoso. Mas brincadeiras à parte, te agradeço muito por ter aceitado, tá? O convite. É um privilégio tê-lo aqui. Espero que seja a primeira de muitas das oportunidades que nós possamos assim nos encontrar no ambiente acadêmico. A gente já coordenou uma instituição juntos, né? Cada um na sua área, verdade. mas agora a gente está conseguindo convergir as áreas, o que é uma coisa fantástica, né? Porque, como falou, a economia vive vinculada de alguma forma ao direito, o direito à economia, né? A insegurança jurídica, por exemplo, é algo que reflete efeitos negativos ou nefastos na economia, né? Enormes. Reflexos Enorme. enormes na economia. Exatamente. E um cenário econômico adverso acaba destruindo realmente o mercado jurídico. Mas muito obrigado mesmo por ter aceitado. É uma honra recebê-lo aqui. Além de amigo, a admiração que eu tenho profissional, você sabe que é imensa. Claro, é Então, mútuo, é mútuo. um grande prazer recebê-lo. Vamos começar? Vamos lá. Então, eu preparei algumas perguntas aqui, vamos dizer, posso dizer, ignorantes de um advogado querendo perguntar para um economista, mas eu fiz o dever de casa de preparar algumas coisas, porque eu sei que se eu deixar você falar, você fala à vontade 3 horas e meia sobre assuntos novos, não repete uma vez a mesma frase. Mas, para a gente inaugurar, acho que é uma pergunta que todo mundo se fazendo, até pessoas falaram comigo sobre isso. A Priscila entrou aí, inclusive, ela vai daqui a pouco fazer a pergunta dela, que ela já falou. É o mínimo que eu espero dela. É o mínimo que eu espero, né? Então, como é que você quer a tua percepção como economista, enfim, estuda mercado? Na verdade, até um amigo meu antes, André Rocha, um grande amigo meu, é fãzaço do Petit Jornal. Ele, quando ele viu, ele falou: fala pro Daniel que eu sou fã. Até perguntou: cadê o Tanguy? Não vai vir? Pessoal, Hoje não, hoje não. hoje Hoje, não. hoje, Hoje é o hoje não. Daniel. Hoje é o Daniel. Hoje eu não quero mais, eu não quero ver o Tanguy. Priscila, falando boa noite. Boa noite, Priscila. O que você acha? Como é que você acha que vai se comportar esse cenário econômico? Numa visão do Brasil, não por região, mas uma visão do Brasil global, nesse cenário que a gente
entende ser pós-pandemia, né? Eu ainda tenho um pouco de dúvida se é pós-pandemia ou a tentativa de pós-pandemia, porque a pandemia está aí ainda, né? Mas o que você acha desse cenário pós-pandemia econômico, né? Na visão do Brasil? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter clara dentro de qualquer análise que a gente faça do impacto da pandemia na economia é que o que nós estamos vivendo não é uma crise de raízes econômicas, é uma crise sanitária que tem implicações econômicas. Por que eu acho isso uma observação importante? Porque quando você tem uma crise de raízes econômicas, é mais fácil. É mais fácil enfrentar, é mais fácil você adotar remédios para reverter determinadas tendências que estão aparecendo. Agora, quando você tem uma crise sanitária com implicações econômicas, é muito mais difícil. Né? No ambiente econômico, de cenários econômicos, o que se diz, o que está se dizendo e faz todo sentido, é que nunca foi tão difícil fazer previsões econômicas. Porque pode ser que uma vacina apareça ainda esse ano, pode ser que apareça daqui a um ano, pode ser que apareça mais na frente. Pode ser que a gente tenha uma segunda onda, pode ser que a gente não tenha uma segunda onda de contaminação. Pode ser que a pandemia simplesmente desapareça, como outras pandemias na história desapareceram, sem vacina, sem nada, desapareceram de forma, às vezes, até de difícil explicação por parte da ciência. Então, é muita variável junta e que muda o tempo todo, que acaba trazendo implicações. Quando você tem um ambiente de incerteza desse tamanho, a economia para. Porque você não vai tocar em projetos de novos investimentos, você não vai assumir compromissos muito pesados no que diz respeito a endividamento, seja uma família, seja uma pessoa. Então, o nível de incerteza que a gente está vivendo acaba tendo implicações econômicas bastante severas. Se a gente pensar especificamente no caso do Brasil, infelizmente o Brasil não estava exatamente preparado para uma crise como essa. O Brasil, ao longo dos últimos anos, vinha tendo resultados no setor público muito ruins. As contas públicas, desde 2014, no Brasil, têm tido resultados muito ruins. E dentro de um contexto como o atual, o governo precisa aumentar despesas dentro de um contexto onde as receitas estão caindo. Né? Precisa aumentar despesas para manter as pessoas vivas, com transferências. Precisa aumentar despesas para tentar manter as empresas vivas, para que as pessoas tenham empregos para voltar quando a pandemia passar. E isso está, na prática, refletindo um aumento do endividamento do setor público muito forte, né? E isso é um problema. É diferente de um país como a Alemanha. Às vezes as pessoas ficam falando, puxa, mas a Alemanha lançou um pacote de 600 bilhões de euros. Mas a Alemanha tinha resultados fiscais ótimos. Não, tem 600 bilhões de euros para fazer isso. Né? Exatamente. O Brasil não é um país com uma renda per capita elevada. O Brasil é um país muito grande, é um país realmente muito continental, etc. Mas a renda per capita brasileira é baixa. O Brasil não é um país rico, ao contrário do que muitas vezes as pessoas dizem, não, porque o Brasil é um país rico. Não, não é. O Brasil não é um país rico. O Brasil é um país de renda média e que, consequentemente, não tem possibilidades, às vezes, de investimento público que outros países eventualmente possam ter. Então, quando a gente olha para o cenário especificamente do Brasil, a grande preocupação, primeiramente, é o governo. Sim. Como é que o governo vai sair dessa enrascada do ponto de vista fiscal, desse aumento de endividamento que ele está experimentando? Sim. Porque não vai ter jeito. Um aumento de endividamento dessa proporção e nessa velocidade vai significar aumento de imposto. Não, que, aliás, já começou o debate, né? Sim, com certeza, já começaram a subir. E nem querendo politizar, porque não é o objetivo é uma análise econômica aqui da questão. O Brasil ainda tem um agravante exatamente da politização da pandemia, né? A pandemia, na verdade, virou bandeira política para quem quer defender um lado ou quem quer defender o outro. É engraçado que consegue se pegar a mesma situação, que é duas vertentes totalmente opostas, e essas duas vertentes se transformaram em munição para atacar o outro lado, né? É impressionante, realmente. Isso não acontece apenas no Brasil, está acontecendo também bastante nos Estados Unidos. Mas bastante. Bastante nos Estados Unidos. A gente está falando de um contexto, Eduardo, onde, diferentemente da crise de 2008, acho que esse é um paralelo interessante. Na crise de 2008, havia muita coordenação entre os países.
E Aham. aí, pensando de forma mais global. Nessa crise, é um Deus nos acuda. É cada um para um lado. É cada um para um Exatamente. lado. Até porque os organismos internacionais, os organismos multilaterais, vinham sendo muito enfraquecidos ao longo dos últimos anos. Né? Sim. A própria OMS, a OMC, esses organismos que, de repente, num momento como esse, poderiam dar uma coordenada, dar uma organizada, estão bastante enfraquecidos. Nem a União Europeia, que sempre foi um organismo supranacional bem estruturado, bem organizado, está conseguindo. Mesmo dentro da União Europeia, foi um Deus nos acuda, cada um puxa para um lado, e se Sim. cada um puxa para um lado, a pandemia dura mais tempo, se ela dura mais tempo, o impacto sobre a economia acaba sendo maior. Não, e até você falou, a crise de 2008, uma crise econômica, né? Sim, Você falou, uma crise econômica você consegue organizar ela e resolver. Uma pandemia, a gente está apanhando sem saber como está apanhando e até onde vai apanhar. É exatamente isso, né? Você não tem mecanismo nenhum de defesa. A gente percebe falar, realmente não haver preparo nenhum para suportar uma pandemia. Mas é difícil você ter preparo ou base para suportar uma pandemia, né? Se ela virou uma pandemia, é porque virou algo descontrolado realmente, né? Por isso a palavra pandemia. Mas voltando para a parte econômica, você identifica, o Brasil, pelo tamanho do Brasil, um país continental, com certeza a gente vai ter regiões do país com desenvolvimento ou com recuperação mais rápidas do que outro. sem dúvida. Você, assim como nos Estados Unidos, etc. Para a gente, advogado, é muito interessante uma posição dessa. Quais seriam as regiões, por exemplo, que você acha que demorariam mais para se reerguer depois dessa pancada que tomou? E quais seriam as mais rápidas? Você consegue identificar isso? É possível economicamente avaliar isso? Por enquanto ainda não, porque vai depender muito de como a pandemia vai evoluir em cada uma dessas regiões. O que a gente pode observar é que, do ponto de vista histórico, e aí ignorando a pandemia, se é que isso é possível, o que acaba acontecendo é que as regiões mais dinâmicas do Brasil costumam se recuperar mais rápido quando crises econômicas acontecem. Né? Então, normalmente São Paulo é a região que se recupera mais rápido, o Rio e Minas num degrauzinho abaixo, junto com o Sul. Norte e Nordeste costumam se recuperar mais devagar. Isso é o que normalmente acontece. Agora, claro, isso depende também da pandemia. Pode ser que a pandemia em São Paulo piore e aí São Paulo fique para trás. Pode ser que Perfeito. a coisa ande super bem no norte e o norte se recupere primeiro. Enfim, essas são variáveis que a gente não controla. Mas se a gente pegar referências históricas, é isso que acontece no Brasil. As regiões mais dinâmicas se recuperam mais rápido e as regiões menos dinâmicas se recuperam mais devagar. Porque o que eu percebo no próprio Brasil, a gente começou a pandemia, vamos dizer assim, 2 meses mais ou menos depois da eclosão na Europa, né? Vamos dizer, 1 mês e pouco, 2 meses. A gente via pela televisão ainda acontecendo. A impressão que me passou, e aí é que o Brasil se preocupou tanto também com a questão econômica, e aí eu não digo o governo federal, digo os próprios governos estaduais, prefeitos, etc. Porque você pega uma Itália, uma Espanha, eles estão retomando não faz tanto tempo a economia, retomando. Por exemplo, aqui no Rio, Niterói, você pega São Paulo, já tem uma previsão, um interesse em retomar logo o comércio, né, retomar a atividade de uma forma mais imediata. Isso demonstra uma preocupação muito séria, porque é muito grave, né, na verdade, porque se nós demoramos 2 meses para receber a pandemia, 1 mês e meio, 2 meses, teoricamente tudo indica que a gente esperaria uns 2 meses depois para voltar com a economia também, né? A gente seguiria um caminho parecido. Mas, e aí já é a segunda pergunta que eu te faço. Você vê que, em comparando com a Europa, Estados Unidos, até os países da América Latina, do Mercosul, enfim, nossos parceiros aqui, os países fronteiriços, há uma diferença, ou você acredita que vai haver uma diferença na velocidade do ressurgimento, vamos dizer, da economia, do reerguimento da economia? De forma Olha, geral, não precisa explicar cada país, não, de forma geral. vamos por partes. A primeira parte eu acho que é importante em cima da colocação que você fez, que no Brasil existe uma tendência a retomar as atividades mais rápido do que na Europa e em outros lugares. Isso se deve a duas razões primordiais. Né? O nível de renda média no Brasil é baixo em comparação com o que acontece na Europa, então, consequentemente, a capacidade financeira de manter as pessoas em isolamento na Europa é maior. E o segundo aspecto, que o Brasil tem níveis de poupança, e aí poupança no conceito econômico, renda não consumida, dinheiro guardado,
O Brasil tem níveis de poupança baixíssimos. O Brasil tem a 136ª poupança em proporção do PIB. O brasileiro não poupa, não tem dinheiro guardado. Então, isso vale para as pessoas e vale para as empresas também, que têm um comportamento muito parecido. Então, a empresa no Brasil, ou mesmo as pessoas, ficou um mês fechado, acabou, não tem dinheiro guardado. Não tem dinheiro guardado, tem que abrir. A gente Tem que percebe abrir. isso nos comentários da advocacia mesmo. Eu tenho clientes que me ligam e falam assim, não consigo, eu não tenho fôlego nenhum, eu vivo no limite. Sim, porque ele vive no limite todos os meses, aí chega uma pandemia e a necessidade de isolamento, ele diz, eu não aguento, tem que reabrir porque eu estou no meu limite já. Isso é uma característica, independentemente de aspectos culturais, mas é uma característica que se verifica economicamente. As pessoas não têm reservas no Brasil, não têm poupança no Brasil. As empresas, as pessoas físicas não têm. Essa é uma característica brasileira, mesmo em comparação com países de mesmo nível de desenvolvimento, mesmo com países com o mesmo nível de renda que o Brasil tem níveis de poupança muito baixos, fazendo com que a pressão para a reabertura seja muito violenta. Se você somar isso, um governo que, como a gente colocava há pouco, já está muito endividado e já está com resultados muito ruins nas contas públicas, aí a pressão, o caldo de cultura para reabrir é violento. Agora, falando um pouco sobre comparação com outras economias da região, mais especificamente do Cone Sul, me parece que o Brasil tem condições de se recuperar mais rápido do que algumas delas. E aí, comparando explicitamente a Argentina, né, que é a maior economia aqui da nossa região, junto com o Brasil. Sim. A Argentina tem muito menos dinamismo do que a economia brasileira. A Argentina é um país menor, é um país que tem uma renda menor, tem um governo em situação ainda mais precária do que o governo brasileiro. Então, em comparação com a Argentina em particular, e utilizando a Argentina como referência, o Brasil tem condições de se recuperar melhor do que a Argentina. O Brasil é um país que tem dólares em reservas no Banco Central, a Argentina não tem. A Argentina é um país em default, quer dizer, deu calote recentemente, o governo brasileiro não. A Argentina não tem a mesma capacidade de atrair investimento. Agora, o ritmo de recuperação do Brasil, para que se confirme essa velocidade que o Brasil vai ter de recuperação maior do que a Argentina, vai depender também muito da capacidade brasileira de atrair investimento estrangeiro. E esse está sendo um debate muito quente nos últimos dias. O Brasil está com uma imagem internacional muito ruim. Imagem, aí, sem qualquer tipo de politização, imagem não tem nenhum compromisso com a realidade. Pode ser uma imagem justa ou injusta, irrelevante. A imagem é ruim. Sendo a imagem ruim, o Brasil está com dificuldade de atrair investimento estrangeiro. Acho que um ótimo reflexo disso é que você vê que a Bolsa no Brasil nos últimos tempos tem subido e o dólar não cai. Por que o dólar não cai? Porque não entra dinheiro, não está entrando dinheiro. A Bolsa está subindo, muita gente com liquidez, juro muito baixo no Brasil, então as pessoas acabam correndo para a Bolsa sobe, mas não tem dólar entrando. Não tem dólar entrando. Porque o investidor estrangeiro olha para o Brasil e pensa, bom, não sei. Espera, né? Espera, vamos ver, porque as coisas no Brasil estão muito imprevisíveis, é muita confusão, é muita briga. Não sei, acho que é melhor eu ficar um pouco de fora dentro desse contexto. Então, sim. Acabar esse momento de turbulência, né? Realmente. Porque, como a gente falou, tem a pandemia que por si só é um massacre e tem econômico, e tem ainda a politização da pandemia, né? Que realmente, imagina quantas vezes a gente discutiu mais questões políticas do que a própria pandemia, né? Sem dúvida. Não é nenhuma crítica ao governo federal. A gente não faz política aqui, não critica política. Apesar de ser um ambiente acadêmico, a gente teria liberdade, mas não é o caso. Mas os dois lados, quando politizam muito a questão, trazem prejuízo. Até porque está todo mundo politizando. Quer dizer, o governo federal politiza, os governos estaduais politizam, as prefeituras politizam. As prefeituras têm eleição esse ano. Pô, as prefeituras é quem tem o maior incentivo para politizar toda a questão. Então, nesse sentido, a politização é de todos os lados que você olha, existe realmente uma politização. São prefeituras que têm todo o interesse em tentar reabrir mais cedo, justamente por conta da pressão eleitoral. São governos estaduais que eventualmente entram em cabo de guerra com o governo federal e vice-versa. Quer dizer, a politização no Brasil tem sido bastante exacerbada. De novo, nesse caso, o Brasil está replicando o modelo americano. Nos Estados Unidos, a politização também está muito forte entre o governo federal, os estados e os municípios.
com situações absolutamente bizarras. Tem lugares nos Estados Unidos onde o governador diz uma coisa, o prefeito diz outra. Coisas do nível, o prefeito diz que tem que usar máscara, o governador diz não tem que usar máscara. É desse nível algumas brigas que estão acontecendo nos Estados Unidos. Porque às vezes a gente fica com uma visão de que os Estados Unidos é um grande país homogêneo e tal, mas não, os Estados Unidos é caótico. É caótico, né? Estados completamente diferentes. O Nebraska não tem nada a ver com a Califórnia, que não tem nada a ver com Ohio, que não tem nada a ver com a Flórida. Então, as brigas políticas ali também estão bastante fortes. Talvez por isso, Brasil e Estados Unidos, brigas políticas tão fortes, estão liderando justamente casos nessa pandemia. Claro que são países grandes, muito populosos, em termos absolutos, naturalmente teriam números volumosos, mas mesmo assim estão tendo sérias dificuldades. Isso é uma realidade. Na verdade, o Brasil seguiu, a gente percebe, um pouco os passos dos Estados Unidos mesmo. A gente não chegou até o ponto de manifestações como aconteceram lá, mas também lá foi um caso grave, enfim, etc. É óbvio, do Floyd. Mas a gente teve um movimento para manifestações aqui que teve até um enfrentamento em determinado momento e foi no momento de pandemia. Então a gente segue os passos, né? A gente recebeu a pandemia um pouco depois e a gente está recebendo algumas politizações um pouco depois também, né? A gente vem surfando a onda. Do ponto de vista político, o Brasil está cada vez mais parecido com os Estados Unidos nesse sentido, porque são dois países muito grandes, continentais e muito heterogêneos e com um descolamento muito grande entre o segmento escolarizado e o não escolarizado da população, que é uma realidade também nos Estados Unidos. A diferença educacional nos Estados Unidos é muito maior do que na Europa, por exemplo, entre os segmentos da população. Então, isso também vai causando uma série de tensões. Perfeito. E sobre atividades econômicas específicas, Daniel? A gente percebeu um crescimento, por exemplo, e-commerce explodiu nesse momento de pandemia, por causa do isolamento, consequentemente confinamento dentro de casa, você precisa de produtos, etc., e você acaba utilizando aplicativos ou pedindo produtos mesmo para casa, eletrodoméstico, enfim, usa muito mais o e-commerce. Claro. É o que a gente fala. O e-commerce já existia. Eu não vi nenhuma ferramenta sendo criada. O que aconteceu foi uma ruptura de barreira, de repente até um preconceito para se utilizar mais. Né? Tanto que a gente teve até mudança no Código de Defesa do Consumidor, trazendo a questão que trata de produtos que são de utilização, de uso imediato, para não ter o direito de arrependimento, para não quebrar mesmo até a indústria, o mercado. Claro. Você acha que é um crescimento econômico aí para esse segmento duradouro ou é passageiro? Você acha que de fato o Brasil deslanchou para o lado do e-commerce? No direito mesmo a gente pega um pouco analogicamente isso, usando analogia, perdão. O que acontece? Os grandes escritórios descobriram o home office, que seria um trabalho virtual, né? Então há uma mudança no comportamento das pessoas que, consequentemente, vai resultar no comportamento econômico. A gente vai ter, possivelmente, estava conversando, o Banco do Brasil devolveu, acho, 12 prédios, mais ou menos. E nos próximos 10 anos vai economizar 1,2 bi. Posso estar errado nos números, mas mais ou menos isso. Há uma possibilidade de desemprego enorme das pessoas que trabalhavam nos prédios ou trabalhavam dentro da empresa, vindo café, etc. Então, está tendo essa migração para o virtual, para o digital, tanto para o e-commerce como para essas relações que a gente tem com o escritório de advocacia. Você acha, primeiro, separando áreas do lugares, e-commerce veio para ficar mesmo, vai explodir, é a sensação do momento ou quando voltar vai dar uma caída de novo? Veio para ficar, ele já explodiu. Na realidade, ele não vai explodir, ele já explodiu. Então, você não vai retroagir para o que você era antes da pandemia. O e-commerce teria um crescimento ao longo desses próximos anos, sólido e forte, ano a ano. O que a pandemia fez foi antecipar um movimento que levaria anos para acontecer. Ele acabou acontecendo num período muito curto. A pandemia acelerou processos. Então, claro que voltando o varejo, voltando as lojas, eventualmente o e-commerce pode dar uma pequena flutuada e tal, mas ele não vai voltar para o que ele era, não. O e-commerce veio para ficar. Assim como você fez a referência dos advogados em home office, o home office também veio para ficar. Você vê algum prejuízo econômico com essa mudança, por exemplo, das empresas trabalhando em regime de home office ou algo do gênero? Geraria algum impacto positivo ou negativo na economia?
o impacto sobre a economia no longo prazo tende a ser positivo, porque a produtividade acaba sendo maior no home office do que no escritório. A pessoa não perde tempo em deslocamento, a pessoa acaba ficando mais focada no trabalho e tal. No curto prazo, o impacto é negativo, porque você acaba desempregando muita gente. Até que essas pessoas sejam reabsorvidas na curva de recuperação, leva algum tempo. Então, respondendo objetivamente para Claro. você, no curto prazo, o impacto é negativo, principalmente em termos de desemprego. No longo prazo, o impacto é positivo, porque aumenta a produtividade e aumenta as oportunidades de crescimento da economia. De novo, é um processo que já estava em curso e ele Já. acaba sendo acelerado. E aí você tem uma série de implicações, né? Porque da mesma maneira que você estava falando um pouco da mudança dos paradigmas jurídicos dentro do comércio eletrônico, na questão trabalhista também. Como é que é a questão trabalhista você trabalhando em casa? E mais, você eventualmente pode dizer, já que eu estou em home office, ao invés de morar no Rio, eu vou morar em Cabo Frio, Sim, sim, né? Eu vou morar em Teresópolis. Ou, eventualmente, eu vou morar em Miami, sim. dependendo da situação. E vem aqui de vez em quando, etc. Como é que fica isso? Né? E mais, se você pensar no mercado americano e tal, e aí a gente pode transportar para o Brasil, o que vai impedir uma empresa americana de contratar alguém que trabalha no Brasil? Isso já existe, só Verdade. que vai ser intensificado. E aí como é que fica a legislação trabalhista em relação a isso? Como é que se Porque regula? como é que se regula isso? Porque cada vez mais o trabalho vai ficando dinâmico e, eventualmente, já que você está em home office, você vai dizer, então eu não vou trabalhar para um escritório, não, vou trabalhar para dois, É porque eu verdade. tenho tempo. Vou trabalhar para três escritórios. E aí, como é que regula isso? Você é funcionário de qual deles, afinal? Né? Ou eu sou funcionário dos três, virei uma MEI, né? Virei um microempreendedor individual. Pegando aqui o exemplo do jurídico, mas você pode transpor para vários campos. Quer dizer, você está falando de uma situação onde o mercado de trabalho parece que vai migrar do tempo de trabalho para a entrega de projetos. Porque Não, antes você ia lá, não, vou ficar lá 44 horas por semana e tal. sim. A empresa comprava um pacote de horas seu, Ele comprava seu tempo, né? comprava seu tempo. Agora ela compra o seu trabalho. É Como é que verdade. regula isso? Não, e mais, eu tenho, não é minha área de atuação específica, direito do trabalho, etc., mas algo que até clientes têm pontuado e colegas até aqui da ESA, é a questão do controle, exatamente o que você falou, do volume de trabalho, quanto você produziu, se você tem hora extra, não tem hora extra, porque não teria como fiscalizar essa atividade. Se mandar um e-mail 9 da noite, mas se não mandar, por exemplo, dentro da empresa eu posso falar, ó, a partir de 6 horas todo mundo sai, acabou, porque eu não quero pagar hora extra. Agora, em casa, como é que funciona? Pois é. Desabilita o computador, trava o e-mail O corporativo, WhatsApp, trava o WhatsApp? trava o WhatsApp, que é uma forma de prova, com certeza, de você estar trabalhando, né? Fazendo Exato. hora extra. Me parece claro que a legislação atual não comporta isso. Ela tem que Não. ser repensada. Ela tem que ser repensada. E mesmo a gente estava falando, no exemplo limite, a pessoa vai continuar trabalhando lá e resolve, vou morar em Miami, então, não Sim, vou mais. Aí, se eu moro em Miami, qual é a legislação tributária que vale? sim, Né? com certeza. E aí, quem tributa isso? Mas Exatamente. de repente o país tem um acordo para evitar a bitributação. E nos casos que não tem acordo para evitar a bitributação? É uma coisa bem complicada. Ou então, se uma empresa estrangeira contrata alguém que mora no outro país, vale a legislação trabalhista do país de origem ou do país onde a pessoa vive? Não, e Daniel, É, uma coisa, as pessoas estão falando, eu tenho trabalhado mais. Eu vejo, você de repente não tem trabalhado mais, você tem trabalhado, usado melhor o melhor. seu tempo, É, é. né? Porque tudo bem, tem a questão de inconveniência. Eu fiz entrevista até com uma advogada um dia desses, e a filhinha apareceu no meio. A gente viu muito vídeo disso, né, na verdade, É. em rede social, etc. Agora, eu vejo que o deslocamento de uma hora média, vamos dizer, para ir, uma hora média para voltar, deslocamento para audiência, Daniel, que é uma realidade nossa. Claro, Fazer audiência, sustentar, tudo isso você otimizou. Agora, o direito precisa ainda de alguns pontos muito relevantes, observar alguns pontos muito relevantes. A pandemia inviabiliza, por exemplo, o contato direto com o magistrado. A gente não evoluiu ao ponto do magistrado atender a gente online durante o expediente. Tem que marcar, se, por exemplo, manda um e-mail para a secretaria ou para a vara e gostaria de agendar um despacho virtual. um Alguns horário aceitam, com alguns ele. não. É. Algum horário com ele. Mas até eu percebi sustentação oral dentro de tribunal virtual, tirando também as brincadeiras que se fazem da pessoa que dorme, que vem com fundo de tubarão atrás, esse tipo de coisa.
a atenção é maior. É verdade. É As verdade. pessoas te dão mais atenção pelo constrangimento de estar de frente para uma tela. Então você está olhando ela de É verdade. frente. Né? Aliás, eu tenho percebido isso até nas aulas online. Eu percebo que os E, alunos prestam mais atenção na aula online do que eles prestavam na aula presencial. perfeito. Só uma coisa, o Michel aqui, a Priscila também fez um comentário, mas o Michel fez um comentário. Na opinião de vocês, quais serão os desafios financeiros e principais preocupações jurídicas pós-pandemia? Pode falar. Acho O que as Daniel falou jurídicas algumas coisas, né? Que a juntou gente já os falou dois. até algumas, né? A jurídica, eu acho que a questão trabalhista vai ser uma loucura e a questão tributária também. Eu acho que são os dois que vão emergir primeiro, os dois primeiros debates. E, claro, com implicações societárias também, né? Total. Se você pensar como é que vai ser repensada a estrutura societária das empresas e etc. E eu acho que são mudanças que vêm para ficar. De novo, Não, eram você mudanças que já falou. estavam acontecendo. Mas isso confirma o que você falou logo no início, puxando aqui a memória. Porque falou, no primeiro momento, pode ter um impacto negativo com demissão, com perda de cargos, né? Funções, ocupações, Sim, sim. até profissões mesmo, né? Que podem vir a minguar ao ponto de quase perder a profissão. Desaparecer. Algumas profissões vão sumir, vão Vão sumir. sumir, E exatamente. outras vão aparecer. Só que aí, quando você ganha produtividade, você gera mais riqueza. É isso, é E aí isso. você tem um crescimento. É uma questão de adaptação, realmente, né? Para você poder chegar ao Exato. ponto de gerar riqueza novo de modo positivo. É isso, basicamente. É... Tem. Travou aqui. Deixa eu ver se volta. Oi? Mas você tá me Voltou? vendo? Tá Voltou. me ouvindo? Tô Voltou, te vendo, tô beleza. te vendo, tô te vendo. Mas voltou. É uma pergunta que eu ia te fazer, Daniel, que isso fica até no meu subconsciente, já sonhei com isso algumas vezes. Mas é o seguinte: a gente tanto fala de economia, crise econômica, crescimento, ou retração por causa da pandemia, enfim. É, E aí, com medo de quebrar, porque o empresariado brasileiro não tem condições nenhuma de sustentar meses fechado, isso é público e notório, não precisava nem ter a pandemia para saber disso, né? Já se sabia disso Sem dúvida, antes. sem dúvida. A gente está noticiando os bares abertos, aglomeração, pessoas juntas, muita matéria no jornal, e teve muito município do Rio, por exemplo, que sequer fez isolamento efetivo, né? E aí a gente vê uma seguinte questão. Possível, aí tem memes e brincadeiras, mas possível, perdão, segunda onda de pandemia, que pode ser uma tragédia. E aí você vê, em havendo uma segunda onda, você acha que essa segunda onda seria tipo a segunda onda do tsunami? Aquela primeira onda vem para forrar e a segunda onda que vem para destruir? Sim, Você acha que sim. seria esse o caso? Acho que sim. O grande temor em relação à segunda onda é que alguns estudos fazem um paralelismo sanitário com a gripe espanhola, que acaba sendo um referencial sanitário mais próximo que a gente tem. E a segunda onda da gripe espanhola matou muito mais gente do que a primeira onda, né? Então existe esse temor de que uma segunda onda pudesse aparecer. E sim, uma segunda onda acaba sendo mais dramático, porque as empresas já perderam lá as suas reservas, os consumidores já perderam as suas reservas, o governo já está endividado. Então esse é que é um pouco o pânico se haverá ou não uma segunda onda de contaminação. E é isso que tem levado os diferentes países também a adotar estratégias conservadoras. Então, você está adotando aí estratégias muito conservadoras em relação à circulação de pessoas, justamente temendo aí uma segunda onda, o que poderia ser, sem dúvida nenhuma, algo muito mais impactante do que a primeira onda foi. Perfeito. Uma análise que a gente faz. A gente tem um problema sanitário, um problema de saúde, vida, né? As pessoas preocupadas que se tiver superlotação de novo da rede pública, que a rede pública, conversando com médicos, etc., já atuava praticamente 130% da capacidade, já não tinha condições nenhuma de absorver. Com uma pandemia é pior ainda, realmente, né? Claro. Mas a rede privada também, com lotação, a gente passa a ter o pânico de não ter atendimento, né? Então, isso por si só faria aí a necessidade de um isolamento para evitar essa situação. Mas uma segunda onda também, como você falou, atendendo o governo não ter condições nenhuma de suportar, porque a segunda onda nada mais representa do que uma extensão do prazo de pandemia, né? O governo tem que financiar mais tempo ou enfim, congelar a economia, que é uma coisa impossível de se fazer. Mas acho que para o próprio consumidor, é uma discussão que eu tive até com colegas que falam o seguinte:
Tem que abrir, tem que voltar, porque se não voltar a gente vai quebrar. Mas a grande questão mas a gente tem que voltar com confiança, porque o Senão não consumidor tem que ter adianta. confiança, senão Senão não não adianta, adianta. porque o capital é o consumidor. Se o capital não for inserido na economia, não tem no giro. E não é só isso. Não é só isso. Imagina que você tem um bar, né? Aí você reabre o bar, compra bebidas e não sei o quê, uma série de alimentos perecíveis, etc. Aí vem na semana seguinte a prefeitura diz tem que fechar de novo. Aí você É. fala, mas peraí, eu comprei aqui faço o que com esse monte de queijo que eu comprei, esse monte de petiscos que eu comprei, carne, isso vai ficar velho, vai estragar. Quer dizer, a própria empresa ela fica hesitante em realizar investimentos, né? Isso sem falar que eu não vou expandir nada, né? Eu não vou abrir um novo restaurante, um novo bar, não vou fazer nada disso enquanto não tiver um mínimo de previsibilidade. Tanto isso é verdade que você já tem empresas que decidiram, vou ficar fechado. Vou ficar Eu tenho fechado. visto na rua isso. Você não Vou ficar sabe ainda, em fechado. alguns casos, se faliu ou se está fechada por opção. Sim, Mas com certeza tem tem gente os que. dois casos, tem os dois casos. Não, Daniel, porque se você pensar, fala assim, eu vou abrir para quê? Vou manter meus empregados, ter folha de pagamento para fazer, comprar produto para ter 5 pessoas sendo atendidas? E na segunda onda, eu acho que você passaria de 5 para uma, para duas, porque aí realmente as pessoas perdem totalmente a confiança de ir para a É rua, claro, é né? claro. Que aí, de fato, acabou. Agora, puxando aqui de novo, a gente vai ter, como você falou, um crescimento econômico não imediato, mas um pouco mais a longo prazo, com a utilização das ferramentas, etc. Mas Sim, nesse momento, e aí afeta o jurídico, a gente já falou. Mas sem querer ser repetitivo, mas para ficar bem fixado. E dentro óbvio, da competência que você puder esclarecer. Dentro do mercado jurídico, você vê um cenário econômico positivo. E o que seria o mercado econômico positivo? Não aumento de contencioso e tudo, mas o Brasil se tornar, logo nesse momento, ou voltar a se tornar atrativo para investimento, que aí gera negócio e gera atuação de advogado, via de regra, né? sim. Você acha que é? Claro que você colocou a questão do contencioso. Contencioso vai ter muita coisa, né? Imagina, a quantidade de contenciosos que vão surgir dentro de um contexto como esse é impressionante. Agora, em relação à entrada de investimento estrangeiro, que gera muitas oportunidades no mercado jurídico, vai depender fundamentalmente da capacidade do governo de recuperar a imagem do Brasil no cenário internacional. De novo, como a gente falava há pouco, imagem, imagem. É justo, não é justo, irrelevante. Imagem desgastada significa menos investimento entrando no país. Perfeito. Ponto. Né? Além de menos negócios também, se você fala já com. Tanto que o agronegócio tem impressionado bastante o governo, porque você tem exportadores do agronegócio que não aguentam mais ficar explicando para o comprador dele lá fora olha, a minha planta não é na Amazônia, eu não tem nada a ver com isso, Sim, etc. Quer sim. dizer, a questão da imagem é muito importante nesse sentido. Os fundos de investimento, que acabam sendo justamente as grossas somas que entram de uma previsibilidade. Perfeito. É, é, e a gente tocou nesse assunto de até ter. Primeiro, tem uma fã sua aqui, Valquíria, falou: Daniel, gosto muito da sua participação no Estúdio I. Quando eu falei, Valquíria, no começo, Daniel Estrela. Daniel Estrela. Eu mesmo peço para ele, hoje, no momento de pandemia, eu peço autógrafo por WhatsApp. Ele me tira uma foto do autógrafo dele, uma dedicatória e me manda. Entendi. É isso, né? É certo. E um querido amigo meu também aqui, Henrique Banes, entrou. Tá lá em Porto Alegre, terra boa, num frio. Eu soube que então lá Congelante. tá congelante, exatamente. Aqui no Rio Porto ficou frio Alegre, hoje até, né? Porto Alegre é frio pra caramba no inverno e quente pra caramba no verão, né, cara? Porto Alegre, eu já fui no Exatamente. verão, cara, é quente no verão Porto Alegre, gente. A Kelly também, fã, e Daniel realmente está na estrela. Eu tenho que sair com você, Daniel, para fazer sucesso um dia. Mas a gente estava conversando sobre mais justiça seja feita, sem qualquer falsa cortesia, que o Daniel sabe que eu sou direto e reto e extremamente transparente. Sucesso e exposição graças à competência e dedicação, nada diferentemente disso, né? Daniel, a gente falou aqui, as empresas, isso afeta nosso mercado jurídico também. A gente passa na rua, a gente vê primeiro que foi noticiado, quantidade enorme de empresas que vai pedir recuperação judicial, mas muitas empresas não conseguem acessar porque tem um custo. Ela já está totalmente Claro, endividada. claro, Como é que ela vai acessar? claro. Muitos empresários, em casos, montam um novo negócio, um novo CNPJ, vão tentar outra E coisa abandono antigo, né? E e abandono abandonam o antigo. antigo. Não vamos ser hipócritas aqui. Acontece. E acontece isso em muitos lugares, não aqui só. E aí a gente passa na rua, enfim, etc. E a gente vai ver
que muitas empresas vão chegar no ponto de quebrar e muitas empresas vão chegar no ponto de pedir falência ou recuperação. Quebrar, que eu digo, é quebrar, quebrar e abandonar. E pedir recuperação e falência porque está tentando. A falência é encerrar de forma ordeira, vamos dizer assim, como a legislação determina, mas na recuperação judicial eu estou tentando usar a recuperação para dar um suspiro, né? Você verificaria, assim, ou indicaria, se for possível, óbvio, alguma medida ou medidas adicionais do governo para salvar essas empresas, até não chegarem ao momento de recuperação judicial, crédito, ou outro tipo de fomento de economia no ambiente econômico? O governo tem adotado algumas dessas medidas, algumas não na intensidade necessária e outras que às vezes não chegam na ponta, né? O Brasil, nesse sentido, seguiu uma tendência internacional. Então, basicamente, para salvar as empresas, você estava fazendo algumas coisas. A primeira é oferecer crédito para capital de giro com juros baixos e carência para o pagamento. Essa foi uma primeira linha que foi adotada internacionalmente. O Brasil também tentou fazer alguma coisa nesse sentido, mas teve muita dificuldade de fazer os recursos chegarem na ponta, particularmente nas pequenas e médias empresas, que são quem efetivamente emprega no Brasil. Uma segunda frente de atuação, que também internacionalmente foi adotada e no Brasil, é desoneração. Você começa a abdicar do recebimento de impostos que você teria direito, ou então adia o pagamento de impostos que você teria direito, como forma justamente de tentar dar fôlego para a empresa. Exatamente como o Henrique colocou aqui, né? A burocracia para o crédito é impressionante. O crédito não chega por causa da burocracia. Eu ia falar você isso, disponibiliza... o Brasil é burocracia também, né? Pois é. Então você disponibiliza a linha de crédito e o dinheiro não chega na ponta. Aí não adianta nada, porque a burocracia é alta demais, o nível de exigências é alto demais. O segundo é a desoneração, né? Você faz ali uma desoneração para as empresas, ou então faz o adiamento de pagamentos de impostos. Isso acaba sendo uma segunda alternativa. Quer dizer, em linhas gerais, não tem muito além disso do que você possa fazer. Quer dizer, dá crédito e desonera, dá crédito e desonera. E uma terceira frente, que também pode ser colocada, é a questão trabalhista, né? Você dá algumas facilidades, como é o caso de redução de salário, com redução de jornada. Agora surgiu até a possibilidade de você recontratar pessoas até 90 dias depois da demissão, e isso não traria qualquer tipo de implicação jurídica. São coisas mais ou menos nessa linha. A linha das medidas no Brasil me pareceu correta. A grande dificuldade é fazê-la funcionar. Operacionalizar, né? Operacionalizar, exatamente. Na teoria são ótimas as medidas. Na prática, acaba sendo um pouco mais difícil, justamente por causa de burocracia. Fundamentalmente, acaba demorando muito, acaba sendo demasiadamente complicado, e isso traz aí uma série de dificuldades. Sim, o que a gente tem falado, eu tenho falado, eu fiz algumas lives sobre isso, até da contribuição da advocacia, é na orientação do cliente numa situação de contrato, parceria comercial, etc., ter uma flexibilidade, na verdade, no momento da negociação. Claro. Porque se você quebra esse teu parceiro, você quebra essa contraparte no contrato, ele não é tua contraparte por caridade, ele é tua contraparte porque você precisa dele na cadeia. Sem dúvida. Se você quebra ele, você acaba... Na cadeia produtiva, deixando claro. Teu negócio. Na cadeia produtiva, deixando claro, né? Não na cadeia prisional. Não, na cadeia prisional não. Graças ao bom Deus. Eu estou longe do criminal. Mas é verdade, da cadeia produtiva. E aí você acaba trazendo um efeito nefasto para a sua própria atividade, né? E aí, já pegando esse gancho também de incentivo à economia, ressurgimento, vamos dizer, o reerguimento da economia, nesse cenário atual que a gente vive, a gente pode até debater aqui rapidamente segunda onda ou sem segunda onda, tá? Que são os cenários que têm sido, inclusive, são até os cenários que têm sido trabalhados. Se você pegar o CDE, FMI, Banco Mundial, todos eles trabalham sempre. Cenário sem segunda onda e cenário com segunda onda. Quase para você escolher o que você quer, né? Com segunda onda ou com primeira onda, né? Então, faça como tem que fazer. Você até falou da OMS e tudo. A OMS, realmente, depois desse conflito com os Estados Unidos, você percebe que até as notícias sobre a OMS nos jornais diminuiu muito, né? A OMS parece um pouco que perdeu o protagonismo aí nesse momento. Mas nesse cenário que a gente vive, primeira onda, se tudo der certo, vamos dizer que a gente consiga uma vacina, no Brasil possa voltar, o mundo possa voltar. Porque é uma coisa que eu falo,
Vamos abrir tudo, vamos voltar. É a mesma coisa que você ter uma bola de futebol e falar, quero jogar futebol. Mas você não tem nenhum amigo para jogar futebol. Não adianta nada ir para o campo jogar futebol se você não tem ninguém jogando contigo. Então é a mesma coisa que eu dou de exemplo de você reabrir no teu consumidor na rua. É, mas você acredita que a gente levaria, se é possível estimar, uma média, quanto tempo para voltar a ser o que era? Pelo menos Uhum, para estabilizar, sabe? uhum. Para poder falar assim, agora podemos começar a trabalhar para tentar crescer a economia. É Vamos lá. possível? É possível. Aí a gente tem que fazer recortes. Se Claro. você considerar a China, a economia chinesa, ela volta a ser o que ela era antes da pandemia ainda esse ano. Ainda esse ano a China volta a ser o que ela era antes da pandemia. Se você pegar a economia mundial volta a ser o que era antes da pandemia no ano que vem. No ano que Tá. vem, entre mais ou menos no meio do ano que vem. Se você pegar os Estados Unidos devem voltar a ser o que era antes da pandemia em 2022. Nossa. Se você pegar o Brasil deve voltar a ser o que era antes da pandemia entre final de 2022 e início de 2023. Essas são as projeções mais atuais. Nesse sentido, o Brasil está um pouco para trás, né? Tá um pouco para trás dentro desse processo. Se você pegar a Europa é ainda depois. A Europa é ainda depois do Brasil, tá? A A Europa Europa deve sofreu ser muito, né? Sofreu muito. Sofreu muito. A Europa fica ainda para depois do Brasil, nesse escalonamento, digamos assim, de recuperação. Ou seja, o mundo volta, se a gente pegar o PIB global, volta ano que vem ao que era antes da pandemia por causa dos emergentes, principalmente dos emergentes asiáticos, Tá. né? E os países ricos demoram um pouco mais, os Estados Unidos, por conta justamente dessa confusão que a gente falava há pouco, a recuperação dele, segundo o próprio Federal Reserve, segundo o Banco Central dos Estados Unidos, meados de 2022, os Estados Unidos voltam a ser o que era pré-pandemia, e o Brasil, final de 22, início de 23. Claro que aqui eu estou considerando sem uma nova onda de contaminação, e, sem dúvida alguma, algumas variáveis podem aparecer no meio do caminho que fazem com que essas previsões precisem ser ajustadas. Mas quem sai realmente bem é a China. A China ainda esse ano recupera o PIB pré-pandemia. É impressionante, realmente, né? O monstro que é a China, efetivamente. A recuperação. Teve, óbvio, O uma impacto foi recuperação. enorme. O impacto Mas na China foi enorme. A foi China enorme. teve o Teve um pior impacto trimestre enorme. desde o Mao Tse-tung. A China teve o pior trimestre desde o Mao Tse-tung. No primeiro trimestre desse ano. Pior trimestre do ponto de vista econômico, de retração do PIB. Tá, mas a pergunta leiga. O pior resultado, o pior cenário da China, desde que a gente se entende, conhece a história, perto dos países. Entendeu que a China tem um crescimento surreal, né? A China tem realmente crescimentos exponenciais aí que ninguém chega perto. É, Esse crescimento, essa retração, essa queda, ela ainda representava, os números finais dela ainda representavam uma situação melhor do que os outros países, os europeus, etc., ou não? A China caiu para baixo ainda. A China caiu para baixo. A China teve ela veio para um degrau abaixo do que ela, a China, estava. Só que os outros desceram mais degraus e, consequentemente, acabaram sendo bastante impactados. A recuperação da China, mais veloz, ela se deve a dois fatores. O primeiro fator, a China tem uma economia muito flexível, assim como a economia americana, contratar e demitir é relativamente rápido, abrir e fechar negócio e tal. E segundo, porque a China trancou todo mundo em casa, né? Foi um lockdown violento e, consequentemente, o tempo da pandemia acabou sendo bastante encurtado, Sim. fazendo com que a recuperação pudesse ser relativamente veloz. Mas É, a China agora já está voltando a com todo tudo, né? vapor. Há uma pergunta aqui interessante, olha só. Lutou-se tanto pela Maria, tá? Lutou-se tanto por uma economia globalizada, haverá recrudescimento para todos em função da segurança biológica. Você acha que isso pode gerar um trauma para Com o cenário certeza. global? Com certeza vai gerar um trauma para o cenário global. Já havia uma tendência de questionamento da globalização antes da pandemia, principalmente nos países ricos, o que é curioso. O próprio Trump, o Brexit, já são reflexos desse processo de questionamento da globalização, a ideia de que talvez a globalização não seja tão bacana assim, como eu esperava e tal.
E claro que uma pandemia faz com que as pessoas pensem, poxa, talvez então seja melhor eu não depender tanto de importação, talvez seja melhor eu não ser tão integrado aí com outros países. Então há um certo retrocesso na globalização, sim. Não acho que seja um retrocesso permanente, mas há um certo retrocesso, ainda que temporário, na globalização e de questionamentos. Não, até porque, Daniel, se você for ver, já existem já rumores de uma segunda pandemia, ou possível pandemia, né? Sim, Já se, sim. já se fala na possibilidade de um novo vírus, enfim, etc. Aparecer. Esses vírus existem, inclusive eles estão Existe, monitorados. Existe o MERS nos camelos do Oriente sim, Médio, existem outros coronavírus em animais como porcos e tal. Esse mesmo, o Covid-19, já se conhecia esse sim, sim. vírus. Ele não é uma. Ah, apareceu que vírus é esse. Não. A ciência já sabia que vírus era esse, que ele circulava em morcegos, etc. Que eventualmente ele poderia escapar para humanos. Esses vírus, eles estão por aí, eles são monitorados pela ciência e existe sempre o risco de algum tipo de vazamento para os seres humanos, e dependendo do vírus, o impacto pode ser bem grande, né? Claro. Perfeito. E dentro, a gente falou de regiões do Brasil que vão crescer, você falou os mais dinâmicos, enfim. E no setor econômico específico, você vê algum segmento se reerguendo mais rápido do que os outros? Por exemplo, construção civil, o transporte mesmo, como aéreo, enfim. Você vê algum segmento com mais destaque ou você acha que o crescimento Olha, vai voltar, vai respeitar o que era, na verdade? é sempre importante destacar o seguinte: as crises, elas não são crises para todo mundo. Então, existem setores, por exemplo, que terão o melhor ano da sua vida, né, por Álcool em conta da gel, com pandemia. certeza, aí tá Álcool bombando, em né? gel, fábricas de produtos de Máscara. limpeza, máscaras, comércio eletrônico. O comércio eletrônico vai ter o melhor, né, vai ter o melhor ano da história do comércio eletrônico. Porque a pessoa Então, descobriu que o telefone dela é ruim tentando fazer uma live. Assim. isso, é isso. Então você vai ter uma série de implicações, esses apetrechos para home office e tal. Pessoal, a venda de computadores, de laptops disparou. Nunca não se vende tanto laptop no Brasil há não sei quanto tempo. Então, primeiro, esse recorte é importante. Tem setores que não estão sofrendo com a pandemia, tem Não, setores que estão sendo beneficiados pela pandemia. sim, eu vejo o laptop como um caso de compra, porque com o home office da vida, a pessoa tem que ter um computador Claro, funcional em bom, casa, né? bom, um Exatamente. computador. Eu não Nunca posso se perder o vendeu prazo, né? Eu não posso perder o isso. protocolo do prazo. É Se isso. você olhar os dados de venda de laptop, foi um negócio assim, disparou a venda de laptops no Brasil como não se via, sei lá, quantos anos. Agora, esses setores mais dinâmicos, esses setores que têm realmente uma capacidade de home office, uma capacidade de se adaptar à pandemia, claramente são os setores que se recuperam mais rápido. A gente está vendo até a parte do setor de transporte aéreo, né? Esse vai É, demorar, esse vai demorar. exatamente. Vai demorar para voltar a ser o que era, mas me corrija. Mas com o retorno das atividades, etc., ele deve ter um aumento já significativo de cara, porque vai voltar a ter passageiro, né? Eventualmente, não sei. Eu estava vendo aqui, o Henrique perguntou, a Kelly reforçou, a gente está para o final, mas a questão do Daniel já pontuou. Ele falou, inclusive, da necessidade do agronegócio, do exportador, ter que explicar que o produto dele não vem da Amazônia, etc. Isso gera, óbvio. Então, a questão ambiental acaba gerando, sim, um impacto para a gente aqui no Sem Brasil. dúvida, sem dúvida. Enorme. Essa semana mesmo, o Paulo Guedes, num encontro virtual na OCDE, teve que dar explicações, dizer, olha, se a gente cometeu erro na questão ambiental, esses erros vão ser cometidos. Isso é o maior você está passando o recibo, claramente, né? Você está Passando recibo. sentindo a pressão. O próprio Mourão também, que deu uma declaração essa semana, dizendo, não, eu acho que o desmatamento esse ano vai cair, etc. Mas por enquanto, os investidores estrangeiros estão olhando para o Brasil e dizendo, ok, mas e aí? Quando, né? Palavras são palavras, né? Ao vento e tal. Quero coisas mais concretas. De novo, a gente está falando de imagem. Imagem. Imagem pode ser justa, pode ser injusta, é irrelevante. As pessoas são influenciadas pela imagem e a imagem brasileira não é boa no atual momento internacionalmente. Tanto a imagem que você se torna consumidor, quase um viciado de produtos por causa da marca. É a Sem imagem que dúvida, ela passa. Né? sem E com dúvida. certeza a população, até pela globalização, tem ficado muito mais crítica em relação a adoções.
que a empresa tenha. Por exemplo, a gente teve um caso agora recente, né? Uma pessoa que agrediu ou tentou agredir, enfim, mas se portou de forma que publicamente foi considerada inadequada, que falou com o fiscal sanitário, Sim, sim. cidadão não, enfim, aquela história toda. E a cobrança da população pela questão da imagem e tudo foi tão grande que gerou a demissão. Quanto mais você adquirir produtos de um país que, teoricamente, é acusado de desmatamento e queimadas É isso. controladas, né? É isso. É isso. Você vai dizer, o teu consumidor vai dizer, não quero. Ou então, se você é um investidor num fundo de investimento, vai dizer, não bota o dinheiro nesse país, não quero. Exatamente. Não, eu tive Né? colegas e etc. que falavam na época do escândalo Lava Jato, que envolveu a JF, JBS e tudo, que era dona de marcas de roupas, as pessoas pararam de consumir algumas lojas de roupas como sanção moral, pelo menos. Sim, Não que você sim. acredite que vai gerar um impacto ao ponto de quebrar, mas é uma questão moral. Então, é uma sanção moral, não é uma sanção só financeira, com aspecto financeiro. Então, Tá? esse aspecto é bem sério, esse aspecto ambiental é bem sério e o Bem governo sério. já entendeu o recado e a grande questão é como é que ele vai lidar com isso, né? Porque também existe ali promessa de campanha, existem grupos que pressionam no sentido contrário, como é que o governo vai administrar isso? Perfeito. Meu amigo, a gente está indo para 4 minutos. Eu não faria deselegância de deixar o Instagram. Eu até teria que ajuizar uma ação contra o Instagram, caso cortasse a nossa live, sem eu poder me despedir de você e te passar a palavra para considerações gerais, caso você ache que é indicado fazer o que você queira fazer. Tá? Então, eu quero te agradecer em número de gênero e grau, pela disponibilidade, por ter vindo aqui hoje me aturar, né, com perguntas de pessoa leiga. Você vai falar assim, nossa, o que o Eduardo está me perguntando aqui, meu Deus do céu, vai ler um pouco mais de economia. Você é um cara desagradável, né, Eduardo? Você é um cara muito desagradável, você sabe disso. Mas pessoas desagradáveis andam com pessoas desagradáveis. Estamos nós aqui. Isso é verdade, isso realmente é verdade. Mas, brincadeiras à parte, porque a gente tem uma liberdade, já se conhece há um bom tempo, já enfrentou muita coisa junto no ambiente acadêmico aí. Verdade, verdade. Queria te agradecer mesmo como um amigo e como um professor, um profissional, pela sua participação. Falar que desde da época, enfim, que a gente era coordenador, sempre foi um prazer ouvi-lo, a Sem facilidade dúvida. que transmite conhecimento. Isso é inerente a pessoas diferenciadas. Eu acho que é a sua condição. Então, muito obrigado por ter dedicado o tempo e sabe que eu te desejo o maior sucesso do mundo aí. E vamos marcar mais vinhos, chopes e etc. Não precisa ser do nível que foi da última vez, mas vamos marcar. Maravilha. Eu que agradeço, Eduardo. Obrigado pelo convite. Foi ótimo. Passou super rápido a conversa, porque Passou foi muito muito rápido, legal. muito Muito rápido. rápido, muito rápido. A Priscila está Valeu, aqui, meus gente. amigos de coração. Eu tenho que registrar também, a Paula está aqui, minha esposa, que é tua fã também. Acha que você comete umas gafes de português assim, brincadeira. Mas é sua super Ah, fã. provável. Todo economista é meio analfabeto, né? Quem dera, não é nada. Você sabe, meu irmão é economista, é uma desgraça conversar com ele. Mas Priscila, o Henrique, todo mundo que participou, a Kelly, interagiu bastante, todo mundo, eu quero agradecer a participação. A proposta que eu tenho é trazer o Daniel mais vezes, porque é muito legal a gente poder conversar sobre temas que não só do direito, né? Imagina, a gente vê todo dia direito, direito, direito. Ela conversa sobre o direito, vamos conversar sobre Sem coisas dúvida, diferentes, é. um pouco maior, né? Do que Sem isso. dúvida, sem dúvida. Mas, Daniel, muito obrigado, tá bom? Um Obrigado, obrigado. forte Valeu, abraço, meu gente. caro. Tchau. Tchau, Valeu. tchau.